Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho e hoje, para a gente finalizar o nosso conteúdo sobre o espaço rural brasileiro, a gente trabalha o conteúdo, a aula Campo Brasileiro 2, referente às aulas 23 e 24 da apostila 2, na frente 2 de Geografia. O que discutiremos nessa aula é a estrutura fundiária do Brasil e como ela se caracterizou e se caracteriza no nosso território, na nossa sociedade. É um assunto de grande relevância para compreendermos um pouco mais sobre a realidade do campo brasileiro, bem como para entender bastante as problemáticas sociais que existem nesse espaço. Um assunto de grande relevância nos vestibulares, seja no Enem, seja nas universidades públicas ou mesmo nas particulares. Então acompanhe comigo os próximos slides para que a gente tenha um bom conhecimento sobre esse assunto. Para a gente começar esse assunto sobre estrutura fundiária, é fundamental que a gente conheça muito bem esse conceito. E o que representa a estrutura fundiária? Como você pode ver no próprio slide, a estrutura fundiária de qualquer país corresponde à maneira como a terra, como a propriedade rural, está dividida entre os habitantes do espaço rural deste território. Ou seja, se eu quero analisar a estrutura fundiária brasileira, eu vou olhar para o total de propriedades rurais no país e ver como que essa área está dividida entre aquelas pessoas que habitam o espaço rural no país. Claro que isso varia de um país para o outro, e essa variação tem muito a ver com o próprio histórico de construção dessa sociedade, bem como o processo de construção das leis dentro dessa sociedade, favorecendo ou desfavorecendo uma maior ou uma menor concentração fundiária. Claro que o que realmente nos interessa é como se comporta a estrutura fundiária brasileira, até porque somos um dos países mais desiguais do planeta. E essa desigualdade, como a gente pode perceber, acaba sendo refletida nessa questão fundiária. Dê uma olhada nessa tabela que eu tenho para mostrar para vocês. Quais são as informações que eu tenho na tabela? Eu tenho como primeira informação o tipo de propriedade. E esse tipo de propriedade está classificado quanto ao tamanho da sua área. Em menos de 10 hectares, entre 10 e 100, 100 e 1000, 1000 e 10 mil, 10 mil a 100 mil e mais de 100 mil hectares. Morrinho, eu tenho uma dúvida. Quanto vale um hectare? Um hectare ele equivale a 10 mil metros quadrados. Morrinho, o quanto vale 10 mil metros quadrados? Para que você tenha uma referência mais ou menos interessante, 10 mil metros quadrados é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Bom, agora que a gente sabe, né, mais ou menos a referência do hectare, o que mais que a gente tem dentro dessa tabela? A gente tem a quantidade de estabelecimentos para cada um desses tipos de propriedade e quantos por cento que cada um desses estabelecimentos representa no total de estabelecimentos rurais do território brasileiro. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber qual é a área ocupada por cada tipo de estabelecimento e qual é o percentual dessa área em relação ao percentual total de estabelecimentos rurais, da área de estabelecimentos rurais no Brasil. E aqui, só a título de curiosidade, uma média do tamanho de cada estabelecimento rural no território brasileiro. O que eu acho muito importante a gente observar? Deixa eu dar uma apagadinha aqui para não virar muita bagunça na nossa análise. Eu acho muito importante a gente perceber uma classificação dessas propriedades em dois grupos. Em propriedades com menos de 100 hectares e propriedades com mais de 100 hectares. Para fazer uma referência interessante ao que chamaríamos de pequenas e grandes propriedades no Brasil. Se eu olho para as áreas de menos de 100 hectares, eu vejo que essas áreas elas representam mais de 80% do total de estabelecimentos rurais no Brasil. Para ser mais preciso, estamos falando aí de 86,2% dos estabelecimentos rurais do país. E que esse número de estabelecimentos, se eu levar em consideração a área ocupada pelos mesmos em relação ao total da área de estabelecimentos rurais do país, representa uma quantidade em área muito pequena, pouco mais do que 16%. Estamos falando aí de 17,2% do total da área de estabelecimentos rurais do país. Por outro lado, a gente faz a complementação. Eu tenho mais ou menos
14% dos estabelecimentos rurais no Brasil com mais de 100 hectares, isso representando um espaço de praticamente 83% da área total de estabelecimentos no país. Qual é a conclusão que eu chego olhando para essa tabela, portanto? Que eu tenho um número muito grande de estabelecimentos rurais ocupando uma pequena área do nosso território. E que, ao mesmo tempo, eu tenho um número pequeno de grandes estabelecimentos rurais em nosso território. O que mostra que a situação da estrutura fundiária brasileira é muito concentrada, é muito desigual. E essa é uma frase clássica que a sociologia, a história e a geografia acabam utilizando para caracterizar esse espaço rural brasileiro, essa estrutura fundiária no nosso país. O Brasil sendo um país em que há muita terra nas mãos de pouca gente. De fato, há uma grande quantidade de espaço agricultável nas mãos de poucos produtores, poucos estabelecimentos rurais. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação de que existe muita gente ocupando pouca terra, ou seja, um número muito grande de estabelecimentos rurais ocupando um espaço agrícola relativamente pequeno. Mas pior do que isso, pessoal, existe ainda muito mais gente no campo que não tem terra alguma para produzir. Quer dizer, depende da venda do seu trabalho para um proprietário rural. Então, isso mostra que há uma desigualdade muito grande no campo brasileiro. E como que essa desigualdade, ela foi construída ao longo da história? Através de mecanismos legislativos que a gente vai acompanhar nos próximos slides. Morrinho, eu tenho que decorar essa tabela? De forma alguma. Tenho que decorar essas áreas? De forma alguma. A maior parte dos exercícios que pedem para vocês interpretarem essa situação já te trazem a tabela, já te trazem um gráfico referente a esses dados da tabela. Basta ter poder de análise sobre esse gráfico, sobre essa tabela, para que você chegue à conclusão correta dentro daquilo que se pede. Tá joia? Então vamos dar uma olhadinha naqueles fatores que contribuem para essa estrutura fundiária ser extremamente desigual. A construção dessa estrutura fundiária concentrada no Brasil tem início quando efetivamente a colonização portuguesa se inicia no Brasil a partir de 1530. A legislação que passa a existir no território brasileiro no que diz respeito ao acesso à propriedade rural no Brasil é a lei que já existia em território português, até porque os portugueses estavam dominando politicamente o nosso território, a Lei de Sesmarias. No Brasil, a Lei de Sesmarias tem origem em 1530 com a formação das capitanias hereditárias e dura até 1822, no momento da nossa independência. Porém, em Portugal, desde 1375 essa lei já existia. E o que diz a legislação das Sesmarias no que diz respeito ao uso, à propriedade da terra no país? No Brasil, teria acesso à posse da terra aquelas pessoas que pudessem fazer uso dessa terra a favor da coroa portuguesa. E aqui eu acho muito importante a gente fazer a distinção de duas ideias, da ideia de propriedade, da ideia de posse. A ideia de propriedade é ter a propriedade em si de determinada parcela do espaço. Por exemplo, a propriedade de uma casa. Quando que você tem a propriedade de um imóvel? Quando aquela escritura, que é o documento que atesta essa propriedade, está em seu nome. Você paga para ter essa propriedade, você paga para ter essa documentação. No entanto, uma pessoa que aluga um imóvel é de fato a proprietária desse imóvel? Não. Ela paga um aluguel para o proprietário e passa a fazer uso desse imóvel. É aí que eu tenho constituída a ideia de posse. Quer dizer, ter a posse é fazer o uso de um determinado bem. Então, pensando no espaço rural, a posse do espaço rural é fazer o uso desse espaço. Ter a propriedade é ter o título de propriedade em suas mãos. O que a Lei de Sesmaria colocava era o quê? Que a propriedade rural brasileira era da coroa portuguesa, mas que a coroa portuguesa cedia a posse através do uso dessa terra. Então, quem fizesse uso da terra teria essa posse, mas a propriedade manteria-se em nome da coroa portuguesa.
Em que sentido que isso é importante? Isso vai ajudar na ocupação do território brasileiro. Então, a gente tem a divisão do território brasileiro em áreas, os donatários sendo responsáveis por efetivarem a colonização do nosso território, e essa lei de Sesmarias contribuindo para a utilização desse espaço do território brasileiro. E qual era basicamente a sua utilização? A utilização enquanto fornecedor de produtos agrícolas para abastecer as necessidades da metrópole europeia, seja necessidade de consumo, seja necessidade financeira. É aí que a gente tem a introdução das plantations ao longo do litoral nordestino, plantations essas dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar. Então veja que num primeiro momento, quem vai ter acesso à terra? Pessoas de confiança da coroa portuguesa, enquanto que a maior parte dos brasileiros nativos ou daqueles africanos escravizados que chegavam ao Brasil não tinham direito à posse, muito menos direito à propriedade da terra. Como eu disse a vocês, essa lei ela vigora até 1822, que é quando o Brasil consegue a sua independência política. E ao conseguir a independência política, cria-se uma lacuna no que diz respeito tanto à ideia de posse quanto à ideia de propriedade da terra no Brasil. É nesse contexto que surge a Lei das Terras, ou a Lei de Terras, em 1850, que vai ser a primeira regulamentação dentro do nosso território sobre a existência de propriedade privada no campo brasileiro. Por que, Morrinho? Porque até então a propriedade cabia apenas à coroa portuguesa. Agora, qual é o contexto histórico dessa construção da nossa legislação? É um contexto, turma, de que em meados do século XIX estávamos já pensando em movimentos abolicionistas, em fim da escravidão no Brasil. E que, ao mesmo tempo, havia já um fluxo interessante de imigrantes europeus em busca de oportunidades de trabalho e de prosperidade econômica. Então, a construção dessa lei de terras tem muito a ver com esses dois processos, de como a elite brasileira naquela época queria se manter nessa posição de destaque, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. 3 pontos são essenciais para a gente entender essa postura da elite brasileira. Quais são eles? Primeiro aspecto, toda terra que já tivesse posse no território brasileiro, automaticamente se tornaria de propriedade daquela pessoa que tinha posse. Então, terras ocupadas através da posse seriam regularizadas como propriedades privadas. E aí eu pergunto a vocês, em geral, quem tinha a posse dessas terras? Aquelas pessoas de confiança da coroa portuguesa, ou seja, de meros posseiros, possuidores dessas terras, passam a se tornar proprietários dessas terras. E como vocês bem sabem, em plantation eu tenho um modelo baseado em pequenas ou em grandes propriedades? Em grandes propriedades. Então veja que a construção dessa legislação vai garantir a propriedade dessas grandes áreas àquelas pessoas que eram de confiança da coroa portuguesa. Mas não para por aí. Haviam terras não ocupadas no Brasil, que não tinham nem posse, mas que tinham a propriedade da coroa portuguesa. O que vai acontecer com essas terras não ocupadas? Pela lei de terras, automaticamente elas se tornam de propriedade do governo brasileiro. E o governo brasileiro, ao ser proprietário dessas terras, passaria a vender essas terras para efetivar a maior ocupação do nosso território. Detalhe importante, essas terras não ocupadas de propriedade do Estado são denominadas, como vocês podem ver aqui, como terras devolutas. Guarde esse termo, porque é recorrente, não a cobrança dele, mas o aparecimento dele em meio às questões sobre esse assunto. E como que a gente fecha essa lei de terras? Essas terras devolutas, elas poderiam ser vendidas pelo governo brasileiro. E assim o governo poderia estimular uma maior ocupação do seu território, uma maior ocupação do espaço agrícola, um maior desenvolvimento econômico da atividade agropecuária. Mas era qualquer um que conseguia comprar essas terras devolutas? Não. E aí que tem um traço muito marcante que vai aumentar bastante a desigualdade no acesso à terra ao país. Quando o governo coloca as terras devolutas à venda, ele coloca através de um sistema de leilão. E num sistema de leilão, como vocês bem sabem, quem dá o maior lance, vence o leilão. Mas não havia apenas a necessidade, ou não bastava apenas a necessidade de dar o maior lance para ter a propriedade.
Tinha que dar o maior lance e ter condição de pagar à vista por essa propriedade. E aí responda para mim, será que o escravo recém-alforriado tinha condição financeira de dar esse lance maior e pagar à vista a terra? Com certeza não. Será que esse imigrante vindo da Europa tinha condições de chegar aqui e dar um grande lance e pagar essa terra à vista? Também não. Quem tinha essa condição? Aqueles que já eram grandes proprietários rurais ou que viriam a se tornar os grandes proprietários rurais no Brasil, que eram os donos dos latifúndios, que eram os possuidores dos latifúndios que existiam até então. Então, isso vai fazer com que a concentração de terra, que já era algo significativo, seja reforçado ainda mais nesse processo. Então, como eu coloco para vocês, para a gente sintetizar essa informação, a lei de terras dificulta a compra da propriedade rural por escravos libertos e imigrantes, o que garante uma maior disponibilidade de mão de obra no campo para a elite agrária no país. Então, a elite ela consegue se beneficiar de duas maneiras. Ao mesmo tempo que ela passa a ter uma quantidade de terras cada vez mais intensa sobre o seu domínio, sobre sua propriedade, há a dificuldade muito grande de imigrantes ou de antigos escravos ou de ex-escravos de terem acesso à terra. Se eles não têm acesso à terra, resta o quê? Trabalhar no campo. Então, a disponibilidade de mão de obra torna-se ainda mais efetiva, torna-se bem intensa para que essas atividades rurais se desenvolvam no território brasileiro. Beleza? Bom, Morrinho, e reforma agrária? Veja que reforma agrária, por enquanto, não apareceu na nossa aula. Vai aparecer daqui a pouquinho. Mas essa desigualdade, ela dura muito tempo? Dura. A gente só tem a possibilidade de começar a reverter essa desigualdade na segunda metade apenas do século XX. Então, veja como a construção da história do Brasil favoreceu essa concentração fundiária, favoreceu essa desigualdade no campo. A primeira possibilidade de realização de reforma agrária no Brasil aconteceu com a assinatura do Estatuto da Terra no mês de novembro do ano de 1900. O que é interessante a gente perceber com essa data? No ano de 1964, no mês de março, o regime militar passou a ser adotado no país, onde ele passou a ser governado de maneira autoritária. E falar em reforma agrária junto a um governo autoritário, conservador, parece um pouco estranho. Mas isso aconteceu porque havia uma pressão muito grande de ligas camponesas para que essa reforma agrária pudesse ser realizada. Mas o que significa realizar reforma agrária? Como você pode constatar logo aqui embaixo, reforma agrária é uma política de Estado. Enquanto política de Estado, significa rever a estrutura fundiária do país, para que haja uma melhor distribuição de terra e a sociedade possa usufruir do espaço rural de uma maneira cada vez mais justa. Como que essa reforma agrária é realizada, aí vai depender muito da construção da legislação de cada país. Cabe a gente olhar como foi construída essa legislação inicial do Estatuto da Terra. O que a gente tem que ter em mente? Para elaborar essa reforma agrária, ou seja, para realizar a desapropriação de uma certa propriedade rural, duas regras importantes precisam ser obedecidas. Primeiro, no que diz respeito ao tamanho desta área. E aí, para isso, cria-se um conceito importante na legislação brasileira denominado como módulo rural, para que se tenha uma dimensão mais ou menos proporcional de tamanho que garanta a subsistência de pelo menos uma família dentro desse espaço rural. Como assim, Morrinho? Vamos imaginar uma propriedade rural de 10 hectares no interior do estado de São Paulo, uma propriedade rural de 10 hectares no meio do sertão nordestino. Será que as condições climáticas, hidrográficas, de transporte, de financiamento são as mesmas para as duas regiões? Não. Quer dizer que para uma família conseguir obter sua subsistência num espaço do interior de São Paulo e num espaço do interior do Nordeste, no sertão nordestino, provavelmente o tamanho necessário para essa propriedade garantir a subsistência terá que ser diferente. É justamente com base nessa ideia que foi criado, portanto, o conceito de módulo rural. E aí, com base na quantidade desse módulo rural, a gente tem 4 tipos de propriedades rurais. O minifúndio, que tem um espaço menor do que um módulo rural, portanto, o minifúndio ele não consegue, ao menos, abastecer a necessidade de subsistência de uma família. Teoricamente, então, não é o tipo de propriedade que vai ser voltada à desapropriação e reforma agrária.
O segundo tipo de propriedade, que a gente chama de empresa rural, que tem uma área entre 1 e 600 módulos rurais e que há um uso racional desse espaço, um uso econômico desse espaço, de maneira a aproveitá-lo ao seu máximo, cumprindo o que chamamos de função social, que é justamente o segundo critério que a gente vai analisar, a segunda regra que foi estabelecida. Um terceiro tipo de propriedade, que é o latifúndio por exploração, que tem a mesma área, tem o mesmo tamanho de uma empresa rural, mas não cumpre a regra da função social, portanto tem entre 1 e 600 módulos rurais. E o quarto tipo de propriedade é o latifúndio por extensão, cuja área extrapola aí a quantidade de 600 módulos rurais. Serão destinados à reforma agrária, do ponto de vista do tamanho da propriedade, aquelas áreas denominadas como latifúndios de exploração e latifúndio por extensão. Ou por extensão, porque realmente tem uma extensão muito além daquilo que pode sustentar uma família. E o latifúndio por exploração aparece justamente porque não obedece à regra de cumprir a função social, que é uma regra muito importante. Cumprir a função social é ter a terra sendo útil à sociedade. E como que uma terra, uma propriedade rural pode ser útil para a sociedade? Se ela tiver algum tipo de ocupação econômica, ela se torna útil para a sociedade. Então, se ela for uma área de cultivo, seja de alimento, seja de produção de matéria-prima, de criação de animais, seja para produzir alimento também, ou matéria-prima também, ela está sendo útil para a sociedade. Não é o tipo da propriedade que eu vou acabar realizando a desapropriação. Se houver trabalhadores dentro dessa propriedade rural, e se esses trabalhadores tiverem suas regras trabalhistas respeitadas, não há por que desapropriar essa propriedade rural. A mesma coisa no que diz respeito à legislação ambiental. Se há uma legislação ambiental em vigor e essa legislação ambiental é descumprida, abre-se o precedente para que haja desapropriação. Se há um descumprimento da legislação trabalhista, abre-se um precedente para essa desapropriação acontecer. E o mesmo no que diz respeito à ocupação econômica. Puxa, Morrinho, então deve ter ocorrido muitas reformas, muitas desapropriações e uma ampla reforma agrária a partir desse momento no Brasil. Não, é a famosa lei para inglês ver. Eu crio mecanismos que me permitem realizar reforma agrária, mas a execução torna-se muito lenta, porque muitas brechas são abertas na justiça, muitas jurisprudências acabam sendo abertas na justiça, que acabam dificultando esse processo de desapropriação acontecer, bem como a reforma agrária se desenvolver no nosso território. Lógico, o Brasil não mantém a mesma legislação da década de 60. A gente passou por um processo de redemocratização. E com a redemocratização ao final do regime militar, a gente teve a nossa Constituição sendo remoldada no ano de 1988. Essa Constituição traz alguma alteração no que diz respeito a esse mecanismo. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Na Constituição Federal de 1988, a primeira mudança que a gente encontra é na substituição do módulo rural pelo módulo fiscal. Enquanto o módulo rural versava apenas sobre o tamanho da propriedade necessário para garantir a subsistência de uma família ou para a realização de uma reforma agrária, o módulo fiscal ele vem com algo a mais. Não só ele vai ser importante para definir que tipo de terra vai ser desapropriada ou voltada à reforma agrária, mas também vai ser utilizado na definição do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é o imposto que é utilizado para cobrança aí de tributos de quem tem propriedade no campo. Para que esse tributo seja cobrado, vai depender muito do tamanho da propriedade, vai depender muito do uso que se faça também dessa propriedade. Veja que não há uma definição única de módulo fiscal, que dentro dos mais de 5.500 municípios brasileiros, esse módulo fiscal varia de 5 até 110 hectares. E que se a gente olha nesse mapa para o estado de São Paulo, a gente percebe pela legenda que, em geral, no estado de São Paulo, esse módulo fiscal vai de 5 até 35 hectares. Morrinho, como que a gente tem essa cobrança de impostos? Como que a gente tem esse processo de desapropriação? Vamos ter que olhar para a nossa tabelinha. Vou dividir as propriedades em 3 tipos. Pequenas propriedades com área inferior a 4 módulos fiscais,
médias propriedades de 4 a 15 módulos fiscais e grandes propriedades acima de 15 módulos fiscais. Muito bem. Toda propriedade que tem até 4 módulos fiscais, ela fica isenta desse ITR e isenta também de um processo de desapropriação. E normalmente são essas as propriedades voltadas para a agricultura familiar, que é uma agricultura de subsistência, pouco mecanizada, pouco capitalizada, mas que tem uma importância muito significativa no Brasil no que diz respeito à produção de alimentos para abastecer o mercado interno. Quando eu olho para as médias propriedades, elas pagam ITR mediante a sua produtividade, mediante a ocupação do seu espaço, mas não há o processo de desocupação ou de desapropriação para que se efetive a reforma agrária. Já as grandes propriedades, se não cumprirem com a função social, ficam sujeitas a esse processo de reforma agrária. Claro que pagam também o ITR mediante o processo de ocupação do seu espaço. Mas também chama a atenção como que o número de estabelecimentos e de área ocupada se dá em relação a esses tipos de propriedade. A grande maioria dos estabelecimentos ocupa uma parcela muito pequena do espaço, que é justamente dessa agricultura familiar do pequeno produtor. Enquanto que uma pequena quantidade de estabelecimentos acaba ocupando um espaço muito significativo, mais da metade do espaço dos estabelecimentos rurais no Brasil, e que só são desapropriados caso não cumpram sua função social, o que torna a reforma agrária, de novo, um processo muito difícil de ser efetivado. Por isso ainda a gente vê muita luta no campo, muito conflito no campo, e para a gente entender esses conflitos no campo, a gente tem que entender que não fica restrito apenas à má distribuição de terras, mas sujeito a outras situações pertinentes no campo brasileiro, como a gente analisa no próximo slide. Ao fazermos a análise dos conflitos no campo do Brasil, percebemos que boa parte dos conflitos tem a ver com uma política de má distribuição de terras ou de concentração fundiária. E dentro dessa situação, eu acho super importante a gente destacar o papel dos poceiros e dos grileiros. Quem são esses personagens importantes da história do espaço rural do Brasil? Poceiros são os indivíduos que tomam posse de uma terra alheia, enquanto que grileiros são os poceiros que falsificam esse título de propriedade. As terras ocupadas por grileiros ou poceiros normalmente são terras devolutas, mas nada impede que eles tomem posse de terras particulares e, no caso dos grileiros, falsifiquem esse título de propriedade. Ô Morrinho, mas por que eles são chamados de grileiros? Porque com o documento em mãos, eles enfiam esse documento dentro de uma caixa de sapato, de camisa ou dentro de uma gaveta cheia de grilos. E aí, com o tempo passando, os dejetos produzidos pelo grilo acabam dando um aspecto envelhecido a esse documento, que muitas vezes, numa hora de fiscalizar a existência desse documento na avaliação de uma propriedade, acabam sendo atestados como verdadeiros. Mas não é a única causa que a gente tem de conflito no campo. A gente tem conflito muito por conta da má distribuição, mas também temos conflitos relacionados à violação de leis trabalhistas, bem como a tentativa de proteger ou demarcar terras indígenas ou quilombolas. Vamos entender bem esses outros dois aspectos. No que diz respeito a violações de leis trabalhistas, ainda infelizmente é muito comum no Brasil a prática de escravização ou de uma condição de trabalho semi-escravo, em que o trabalhador se submete a um salário muito baixo, às vezes se submete a simplesmente trocar seu trabalho por uma condição de moradia e de alimentação, mas que se submete a longas jornadas, a condições insalubres de trabalho e de moradia. Quer dizer, esse tipo de situação mobiliza certa parcela da sociedade a entrar em confronto com quem acaba abusando dessas relações trabalhistas. Também é muito comum o conflito que a gente tem em relação à proteção, à demarcação de terras indígenas e quilombolas. Para os defensores do agronegócio, do espaço agrícola se desenvolver no território brasileiro, muitas vezes as terras de indígenas ou de quilombolas se colocam como um obstáculo, como um empecilho ao desenvolvimento. E aí é evidente que quando você tem a invasão dessas terras, seja de indígenas ou de quilombolas, por pessoas que desejam desenvolver alguma atividade agrícola nesse espaço, a situação de conflito é inevitável. Então, por conta disso,
inúmeras tentativas de assassinato, assassinatos em si, ameaças de morte acabam acontecendo em alguns espaços no Brasil. E quais são esses espaços em geral? Chama muito a atenção os espaços da nossa atual fronteira agrícola. Então a gente tem muitos conflitos acontecendo nessa região do Arco do Desmatamento, que fica nas bordas da floresta amazônica, bem como a região do Mato Piba, ou Mapitoba, como a gente trabalhou na aula anterior. E veja como estas áreas que eu rabisquei nesse mapa de cima sobre trabalho escravo acabam aparecendo também em destaque quanto a assassinatos, ameaças de morte e tentativas de assassinato. O Bico do Papagaio corresponde à porção norte do estado do Tocantins, a região do norte do Mato Grosso, bem como o sul do Amazonas e do Pará, acabam sendo outras áreas de muitos conflitos. Podemos também encontrar conflitos na região da Zona da Mata Nordestina, a área onde a grande propriedade agrícola foi instituída com mão de obra escrava lá no início da nossa colonização, bem como na porção oeste do estado de São Paulo, região que a gente chama de Pontal do Paranapanema, que é onde o rio Paranapanema encontra-se com o rio Paraná, formando aí a bacia hidrográfica do rio Paraná. Todas essas áreas são áreas marcadas pela ocorrência de latifúndios. Joia? Com tantos conflitos acontecendo, existe alguma resistência nesses conflitos? Sim, existe um movimento social hoje marginalizado em nossa sociedade, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Esse movimento social, turma, tem como maior enfoque a realização de reforma agrária no nosso país. Mas para essa reforma agrária acontecer, é preciso algum tipo de pressão. E são duas as formas de pressão que o MST acaba adotando. Um primeiro mecanismo é através da invasão de propriedades, que o MST considera improdutiva ou grilada. Infelizmente, nem sempre isso corresponde à realidade, e aí o conflito se torna ainda mais intenso. Mas existe um outro mecanismo que é através da pressão política. Existem grupos políticos partidários mais alinhados às causas do MST e que acabam, de alguma forma, pressionando o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que haja uma maior eficiência na realização de reforma agrária. Hoje, a gente percebe que esse processo ele não tem andado de maneira muito rápida, até porque, na condição atual do que a gente tem de governo, nós temos um governo de caráter mais conservador, um governo muito apoiado pela elite agropecuária, que não vê com bons olhos essa realização de reforma agrária. Mas, ainda assim, o MST constitui um grupo social, um movimento social de relevância dentro desse processo, dentro dessa pressão por reforma agrária. Maravilha? Bom, façam os exercícios dessa aula, continuem se cuidando, estudem bastante e se preparem legal para as provas que vocês terão adiante. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.